Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago Brant para falar com vocês sobre como escalar a agilidade na era da IA com o modelo Anfix. Na verdade, o modelo Anfix, vocês vão ver que é mais um pano de fundo aqui, mas o importante é isso, né? Como lidar aqui, principalmente como os gestores RH, nesse mundo da IA. Então, sejam bem-vindos, espero que aproveitem bastante. E antes de qualquer coisa, tenho um recadinho aí do meu super parceiro digital, o Digiti. Olá, pessoal do Congresso de Gestão e Recursos Humanos do Interior. Aqui é o Digiti, a versão digital do Thiago Brant, e dou as boas-vindas a todos vocês à palestra que o meu colega vai fazer para vocês sobre a IA e como que está aí o futuro da liderança no meio de todas essas mudanças. Espero que vocês aproveitem, assim como devem estar aproveitando todo o evento e os demais temas que vocês têm disponíveis. Aproveitem. Ah, esse parceiro que ele fala sou eu, né? Que nós somos agora um time. Esse vídeo é engraçado, né? Vocês veem que não tá lá uma super produção, inclusive eu tô no meio de uma mudança, então ainda tô com o meu espaço aqui bastante improvisado. Mas vocês viram, o que que eu fiz nesse vídeo? Eu coloquei um script, né? Eu gravei, na verdade, esse áudio e ele cria todo o vídeo para mim, né? Parece eu mesmo falando, mas eu posso colocar qualquer texto e ele faz o vídeo para mim. Então, isso é uma das coisas aí que a inteligência artificial tem feito, e é legal eu ter falado sobre isso, porque na apresentação vocês vão ver um pouquinho as consequências desse ponto, tá bom? Então, é mais uma apresentação para vocês me conhecerem e também entrarem aí no clima da inteligência artificial. Legal? E eu vou colocar nessa apresentação alguns pontos que são bastante importantes a gente olhar nesse mundo, né, com IA, nesse mundo que está mudando com um ritmo tão acelerado. O que que a gente faz, né? Qual que é o nosso papel no meio de tudo isso? E o primeiro ponto que a gente tem que olhar é sobre a ideia de tornar-se um especialista, um generalista especialista, né? Então, a ideia, né? Eu, por exemplo, me formei em análise de sistemas, já fui muito bom em banco de dados, mas de um tempo para cá, principalmente depois de começar a empreender e também trabalhar com grandes times e transformações, eu acabei deixando de ser expert em uma coisa só, e eu acabo tendo várias especialidades que eu vou trocando à medida que o momento exige, né? Então, a gente fala muito aí no mundo da RH, no mundo da gestão, sobre a carreira em T, né? Porque a carreira em T é quando você tem uma especialidade, mas você se vira em outras tantas, né? Algo muito importante para os times multidisciplinares. Mas hoje a IA está assumindo cada vez mais papéis especializados, né? Então, um conhecimento muito específico já pode ser substituído por inteligência artificial. Então, a gente não precisa mais ter profundidade em todos os campos, né? Então, o ideal é que a gente deixe de ser um especialista que se generaliza em várias coisas e passe a ser um generalista especializado. Ou seja, a gente tem uma atuação geral, mas a gente consegue se especializar em cada momento naquele ponto que é necessário para aquele cenário, né? Isso a gente acaba chamando de carreira em M, né? Então, a ideal nesse mundo moderno, no mundo da IA, é a gente sair um pouquinho da ideia da carreira em T, que foi bastante popular aí com a agilidade, com os modelos ágeis, e pensar mais na carreira em M, tá? O M, ele tem várias perninhas por causa disso. A gente aterriza numa especialidade, mas amanhã pode ser que eu precise de outra, que é muito o meu dia a dia, né? Daqui a pouco a IA vai fazer alguma coisa que eu estou acostumado a fazer, então eu vou ter que buscar uma nova especialidade. Então, o valor agregado que o humano pode trazer é trabalhar a inovação interdisciplinar, né? Conseguir conectar pontos, conectar temas e inovar, né? Isso a IA ainda pode ser que faça, mas ainda vai demorar bastante, né? E uma coisa interessante, né? A redução do tempo de resposta do conhecimento faz com que as organizações precisem se reorganizar em termos da inovação e não da especialização, né? Então, antigamente tinha um Bitcoin, criptomoedas, né? Os blockchains, isso estava muito em alta e muitas pessoas foram e se agarraram nisso. Hoje em dia, esse monte de gente que estava na onda da Bitcoin agora está virando engenheiro de prompt, né? Que é o skill da vez. Só que mesmo, por exemplo, a questão de engenharia de prompt já está breve, próximo de acabar, porque daqui a pouco a IA vai estar muito mais inteligente para entender o que a gente quer, né? Então a gente tem que pensar muito nessa migração do perfil T
para o perfil M, né? E aqui essa frase, né, que eu vou citar aqui vários livros interessantes e atuais sobre o tema, mas a gente vai ter uma ênfase maior em habilidades sociais, né? Então, criatividade, inteligência emocional, como colaborar e unir ideias. Então, a gente já falava isso há muito tempo, né? Que a gente tem que focar em soft skills e tudo mais, mas agora essas habilidades sociais são as que mais vão ficar fortes, né? Porque a parte de conhecimento, conversar, você bate um papo ali com a IA e ela responde, conversa, até conta piada e tira da sua cara, né? Só que a IA não senta para tomar um cafezinho com você, a IA não te ajuda a relaxar em vários momentos, né? Então é legal não só isso, mas pensar, né, como RH, como líder, como criar esse espaço social dentro das empresas, né? Como criar um lugar que seja, né, quem conhece muito a ideia de comunidades de prática, chapters, guildas, né, que vem muito também lá do modelo Spotify, eu vejo as empresas fazerem isso, mas, por exemplo, um chapter de agilidade, uma guilda de Java, alguma coisa especializada. Só que, na verdade, o próprio Spotify, ele tem chapters e guildas de corrida, de culinária, porque, na verdade, a gente precisa criar grupos que se reúnam em torno de temas comuns, temas sociais, porque o mundo que a gente está vivendo requer que a gente faça esse tipo de abordagem, né? Com a IA cada vez mais presente, a gente tem que criar espaço para as relações humanas. E aí a gente vai para o segundo ponto, que é ser um artesão ou comunicador, né? Então, a gente tem vários pontos interessantes. Eu, por exemplo, gosto muito de conectar diferentes conhecimentos e criar algo mais específico, né? Então, eu escrevo artigos, tudo que conectam diferentes conhecimentos. Só que hoje de manhã eu acordei, antes mesmo de sair da cama, eu fui lá no ChatGPT, peguei um pedaço de um livro que eu estou lendo, peguei uma live que eu vou fazer hoje à noite, juntei tudo isso e ele juntou e criou um texto coerente com todas essas coisas. Então, a minha habilidade de conectar e criar essas coisas, a IA já está superando. Só que estar aqui, conseguir passar a mensagem claramente, saber o momento certo de colocar algum ponto, isso é algo que, se a IA um dia fizer, ainda vai demorar muito. Então, é legal o quê? Eu focar nesses skills que a IA não vai conseguir tão cedo superar, né? Então, essa é a ideia que a gente fala de ser um artesão ou comunicador, né? Porque a IA, a ascensão da IA faz com que a gente tenha mais valor na conexão social e emocional, tá? Isso que vai ser um diferencial para quem está nesse mundo dos negócios. E o trabalho artesanal e habilidades táteis ainda é algo exclusivamente humano, né? Você não vai querer que o IA corte o seu cabelo, que um robô faça uma maquiagem para você. Um dia talvez isso aconteça, mas obviamente quem que vai ser mais valorizado, né? O dia em que a maquiagem for feita por um robô, provavelmente quem puder pagar mais caro vai querer ter maquiadores humanos, né? Então essa é a ideia, a gente focar nessas habilidades, né? Então, trabalhar nossos talentos sociais e físicos, tudo aquilo que a IA não vai conseguir superar tão cedo, né? Então, a gente tem que focar nesses trabalhos, talentos sociais e talentos físicos. E esse texto, né, o Ken Beck, ele é um expoente, autor aí do mundo ágil e tudo mais, ele escreveu esse texto que eu vou até ler, porque eu acho bastante interessante. Ele falou assim, que ele é bem parecido comigo, né? Eu estava relutante em experimentar o ChatGPT. Hoje eu superei essa relutância. Agora eu entendo por que eu estava relutante. O valor de 90% das habilidades dele caiu para zero. E a alavancagem dos 10% restantes aumentou 1000 vezes, ou seja, ele vai precisar recalibrar. O que acontece? Boa parte do que ele fazia, hoje não tem valor algum, porque a IA já faz para ele. Só que esses 10%, né, esse pontinho que sobra, pode jogar ele lá para cima. Então, a gente tem que recalibrar nosso foco, recalibrar nossa ação. Isso é muito importante, tá? Então, é um ponto legal, que é o que eu tenho passado muito recentemente, né? De perceber que algumas coisas que eram meus diferenciais, hoje é o ChatGPT que faz para mim. Então, qual que é meu real diferencial, né? Minha real contribuição. E aí, o terceiro ponto é sobre abraçar os membros digitais da equipe, né? Hoje, eu mesmo criei a minha IA
que me ajuda mais, ela chama Ellie, né? Eu até falei, ela sugeri que ela me desse o nome, falei assim, você vai ser minha assistente a partir de hoje, como você acha que pode se chamar? E aí de manhã, ou inclusive hoje foi com ela que eu falei, Ellie, bom dia, preciso disso, disso, disso. Então, hoje eu trabalho com uma série de alguns agentes que vão me ajudando a fazer diferentes coisas, né? Então eu quero criar uma apresentação, eu quero fazer um resumo, hoje eu pedi para ele, né? Traduz isso aqui para mim. Eu uso muito o Google Translator, mas falei assim, não, deixa eu colocar ela para trabalhar, que faz muito mais sentido, né? Então a ideia, quer dizer, vai agilizar muito mais nesse momento. Então a ideia é que a gente tem que considerar que a IA vai passar a ser como se fosse um membro digital, como o meu vídeo lá falando no início da apresentação, é um parceiro digital que a gente tem, né? Então, o que acontece? A gente passou por uma era do criador solitário, né? Que antigamente, quando alguém ia criar um jogo, criar alguma coisa, era uma pessoa que fazia tudo, né? Então era aquela grande, né, criador, né, que fazia algo. E isso acabou virando, principalmente na era da agilidade, do software e tudo mais, a era das grandes equipes, né? Então, para fazer hoje em dia os jogos e games que todo mundo ama, tem grandes times para fazer isso, né? Então a gente teve esse shift, mas o que está acontecendo a partir do advento da IA é que as equipes estão começando a virar unidades cada vez menores, que incluem agentes de IA no meio do caminho. Então, a tendência é que a gente tenha equipes de 2, 3 pessoas e com várias ferramentas de IA trabalhando junto, né? Então, a tendência, e isso já está sendo uma realidade, né? Porque hoje, 2, 3 pessoas com várias ferramentas produzem muito mais e melhor do que aqueles times enormes que a gente teve no passado, né? Isso é uma realidade que está presente. Então, o futuro do trabalho em equipe é a ideia de orquestrar o humano com a execução de IA, né? Então, o humano orquestrando, na verdade, e a IA executando várias tarefas, né? Então, o próprio Google anunciou recentemente isso, que a parte de código, a parte mais executória da coisa, já está sendo 25% feita por IA. Mas é claro que se não tem um humano ali podendo dar o seu tom, podendo orquestrar tudo isso, não vai funcionar corretamente, né? Então, a ideia é a gente saber dosar esses pontos. E uma coisa importante, por que eu trago isso e enfatizo bastante? Eu trabalho para uma empresa que que eles estão inserindo a IA e eles querem que o pessoal faça o bom uso da IA. Então a gente está preparando a galera o quê? Para assumir a IA como esse membro da equipe e saber usar, que eu acho que é muito o que as empresas têm que fazer. Hoje é constatado, né, que muita gente usa a IA, mas não fala que usa, ou porque tem medo de perder o emprego por causa disso, ou porque acha que vai tomar bronca, como assim você está usando a IA? Mas é importante que os RHs, que os líderes e que a gestão abracem essa causa e potencializem, né? Incentivem as pessoas a fazer o bom uso da IA, porque é inevitável, né? A gente não tem como escapar, então é melhor abraçar e fazer bem feito, né? Então, essa outra frase de um outro livro, né? A gente propõe que a IA não será apenas a funcionalidade de uma ferramenta, mas sim uma máquina companheira de equipe caracterizada por um alto nível de autonomia, baseada em capacidades superiores de processamento de conhecimento, capacidade de detecção e interação de linguagem natural com humanos. Foi engraçado porque hoje, né, quando eu criei a Ellie, a minha assistente, eu falei para ela, Ellie, às vezes eu jogo coisa em inglês, português, porque eu trabalho muito com as duas línguas, mas você pode conversar comigo em português, mas também se quiser me responder em inglês, não tem problema. E hoje mesmo, quando eu fui pedir para ela juntar, o trecho do livro que eu copiei estava todo em inglês, mas as instruções e o outro texto da minha live estava em português. E ela automaticamente me deu uma resposta totalmente em português. E eu nem precisei falar, isso está em inglês, isso está em português. Ela mesmo consegue. Então, essa coisa da linguagem é muito impressionante em como a IA trabalha tranquilamente com qualquer idioma ali e a gente sai fazendo essas ligações, tá? Mas é óbvio, tudo devidamente conferido por mim no final, porque a gente sabe que a IA erra, né? E tem erro. Hoje mesmo eu comentei em alguma pessoa que postou um artigo no LinkedIn, obviamente foi feito por IA. Só que era raso, tinha alguns conceitos ali meio duvidosos. Então, se não uma pessoa por trás, né? Eu acredito que muitas pessoas falam que a IA
vai acabar ajudando quem não é especialista a ficar melhor. Mas, na verdade, eu acho que quem faz melhor uso da IA é quem é especialista, porque se você é especialista, você consegue ter a IA te apoiando e você é expert o suficiente para avaliar se o trabalho dela está sendo ok, está sendo bem feito, né? Então, não dá para substituir um monte de profissional sênior por profissional júnior usando IA, né? Isso é um perigo. E o quarto ponto é a gente distribuir e automatizar a gestão, né? Então, hoje em dia, se vocês forem consultar várias empresas que estão fazendo diferente lá na China, e não só na China, né? A Amazon, empresas desse porte, elas já estão trabalhando com gestão automatizada, né? Então, a demanda chega, tem uma máquina, um algoritmo que prioriza, que já distribui para as pessoas, que já otimiza toda a operação. Então, a ideia de uma gestão automatizada já é uma realidade, né? A gente ainda não vê muito por perto, mas em vários cantos do mundo isso está acontecendo. Só que é claro, né? Não é a coisa perfeita, né? A IA, ela oferece comunicação e tomada de decisão aprimorada para equipes, mas a gente tem que tomar cuidado porque a própria Amazon, ela sofre um pouco com isso, porque ela atingiu graus de automação e de otimização elevadíssimos, porém isso traz contratempos, né? Tem equipes que estão sobrecarregadas ou então que estão perdendo o sentido ali da coisa e virando uma guerra em vez de virar uma coisa colaborativa. Então é uma realidade, mas a gente ainda tem que tomar cuidado em gerenciar e ter o toque humano no meio de tudo isso. Mas a gente sempre fala, né, que a decisão ela tem que estar onde a melhor informação está. Então, se a IA consegue processar um monte de informação ao mesmo tempo e de várias fontes, ela pode ser um bom apoio na tomada de decisão, porque ela tem informação para aquilo, né? Então, os gestores eles têm que parar de coordenar e começar mais a governar e liderar. Isso aqui é uma coisa interessante, mas eu que trabalho com Management 3.0, a gente já fala isso há muito tempo, né? Então, coordenação, gente, é algo que a IA faz tranquilamente e 1000 vezes melhor do que a gente. O que a gente tem que fazer? Governar e liderar, que é a ideia do quê? De dar restrições, de dar limites, né, dentro da nossa rede de trabalhadores e permitir que eles tenham autonomia para trabalhar. Então, o bom líder, hoje em dia, o bom gestor, ele trabalha isso, governar e liderar, né? Governar o ambiente, né? A gente fala no management, gerenciar o sistema e não as pessoas. E a gente também fala isso, ó, a gestão é importante demais para ser deixada na mão dos gerentes. Então, a ideia é que a IA, junto com as pessoas, possam gerir, né? Gerir tarefas, gerir prioridades, e o líder, ele tem que governar, inspirar as pessoas e liderar, né? Essa é a ideia. A gente já fala disso há 12, 15 anos, na verdade, mas hoje em dia, mais importante do que nunca, porque entrou um novo personagem no meio da equação, né? Que é a IA, que faz esse trabalho de coordenação bem melhor que a gente. Então, você vê, as empresas chinesas, elas já estão reinventando o papel da gestão, né? Então, eles têm essa coisa que chama autonomia direcionada digitalmente aprimorada, ou DEDA, né? A DEDA usa plataformas digitais para dar aos funcionários da linha de frente acesso direto a recursos e capacidades corporativas compartilhadas, possibilitando que eles se organizam em torno de oportunidades de negócio específicas sem intervenção gerencial, né? Na Tesla, sei que hoje é perigoso falar de Tesla, né, com toda a loucura do Elon Musk, mas a Tesla ainda é um exemplo bem legal de uma empresa moderna e inovadora. E lá na Tesla, quando chega um problema do cliente, isso aparece lá no telão de tarefas e atividades, aí as equipes se formam para cuidar daquele problema. E eles têm informação, eles têm recurso para fazer isso. Então, as equipes lá dentro da Tesla se formam de forma muito dinâmica em torno dos problemas. Então, não precisa ter um gerente, um coordenador ali dizendo o que cada um, vocês pegam isso, vocês fazem aquilo, vocês esperam. Na verdade, todo mundo consegue se organizar e ter esse apoio para poder trabalhar e inovar. Tá? Então, isso já está acontecendo. E aí, o quinto ponto é entender o cenário dos usuários, né? Então, a gente tem que saber o que as pessoas realmente precisam fazer, né? Tem até um vídeo que eu mostro, às vezes, que é o cara conversando com o chat GPT e fala assim, quanto que é 1 mais 1? Aí ele fala, é 1, né? E você percebe que a conversa não vai muito a lugar nenhum, né? Por quê? Porque a gente tem que saber o que a pessoa realmente quer ali, né? E tem que entender os cenários que a gente consegue trabalhar.
uma coisa importante IA não é uma boa, pelo menos as que a gente usa de linguagem, de chat GPT e essas coisas, não é uma ferramenta tão boa para cálculos, porque, na verdade, eles trabalham com palavras e não com números, né? A IA, ela ajuda a gente a integrar o aprendizado, o uso e o serviço do produto em experiências coesas, né? Então, a gente consegue agregar ali na IA a experiência do usuário. Vocês veem, quem faz muita pesquisa no Google percebe que agora as primeiras respostas ali em cima já são respostas vindas de inteligência artificial, né? Eu mesmo, esses dias, hoje, como eu falei, na minha mudança tudo está um pouco diferente, mas eu uso 2 computadores e eu preciso de um software que me permita controlar os 2 computadores com um único teclado e um único mouse. Aí eu fui lá na minha assistente e falei assim, ó, eu não estou dando muito bem com o software atual, queria uma alternativa. Aí ela me deu várias possibilidades, falando já uma tabela de comparação, se é gratuito ou se não é, pontos fortes, pontos fracos. Aí acabou sugerindo um da Microsoft, que eu já sabia que existia, mas não sabia o nome, tudo, que chama Mouse Without Borders, né, que é mouse sem fronteiras. E aí eu instalei, estou usando, inclusive já adotei, ele é gratuito, e no fim a IA ainda fala assim, Thiago, boa sorte aí testando o mouse do Outboarders, né? Ainda me dá uma mensagem legal no final. Então a gente pode usar a IA no meio do caminho para melhorar as experiências dos nossos clientes e ter experiências mais personalizadas em vários pontos de contato. Inclusive, uma coisa até hoje de manhã mesmo, eu estava tendo uma conversa lá num dos grupos que eu participo e surgiu esse ponto, né? Porque muitas pessoas estão lá achando que a IA vai substituir tudo, que a IA vai dominar, mas eu percebo que mais do que saber simplesmente usar e trabalhar a IA, a gente tem que saber criar automações, né? Então não adianta nada, por exemplo, tudo isso que eu falei até agora que eu faço, precisa de mim ali dando um prompt, fazendo uma pergunta, direcionando. Mas a gente pode fazer assim, recebi um pedido do meu cliente, fala para a IA analisar. Ela já pode me dizer se já posso receber esse pedido, né? Já chega lá na central de atendimento, esse cliente está bravo, esse cliente está feliz, esse cliente está insatisfeito. Isso pode ser feito pela IA no meio do caminho. Mas se a gente não souber automatizar esse processo, a gente não vai realmente trazer ganho, né? Então tem que trabalhar também com automação e não só pensar em IA para todo lado, tá? Eu, na verdade, acredito que a automação é muito mais valorosa do que o simples uso da IA, né? A gente tem que saber automatizar os processos e a conexão entre as coisas. Então, a gente tem que aproveitar a IA para criar jornadas centradas no usuário, né? A gente tem que parar de ficar fazendo grandes listas de coisas a fazer, de itens a entregar, e começar a observar melhor o comportamento e o humor do nosso cliente e ir adaptando nossas entregas, como a Tesla tem feito, né? Ou quem tem um carro da Tesla, apesar de muitos hoje quererem vender, né? Tá cheio de carro Tesla à venda, mas há pouco tempo atrás, né? Todo mundo gostava porque você tem um problema, você tem alguma coisa, isso já é reportado, a Tesla já se adapta, consegue facilmente corrigir o rumo e melhorar dali para frente, né? Então a gente precisa usá-la para melhorar a experiência do nosso cliente, né? Então, as marcas tradicionais, elas focam muito em produto, mas a Haier, que é um exemplo de uma empresa chinesa sensacional, que vale a pena estudar, tá? Chama Haier, ela é focada em atualizar a experiência do usuário, né? A Haier tem um caso muito interessante, que eles estavam recebendo muita máquina de lavar roupa na manutenção. E aí eles começaram a pensar, nossa, mas por que que as máquinas quebram tanto, né? Se fosse uma empresa tradicional, o que que ela ia fazer? Criar algo mais forte, materiais mais resistentes, ia mudar alguma coisa. Mas o que a Haier fez? Ela foi lá nesses lugares que tinham muita chamada para manutenção, entendeu o que estava acontecendo. E aí, quando chegaram lá na casinha, nas vilas que usavam as máquinas de lavar roupa da Haier, eles perceberam que as pessoas estavam lavando batata e vegetais dentro da máquina de lavar roupa. Por isso que ela quebrava, porque a máquina de lavar roupa é para lavar roupa, não vegetais. Daí eles foram entender, né? Porque poderiam falar qualquer coisa, mas não, vamos entender por que que esse pessoal está lavando batata. E aí eles descobriram, é uma aldeia, vilas chinesas, onde eles vendem legumes, e aí quando eles têm o legume todo lindo, brilhante, bonitão, eles conseguem vender melhor e por um preço melhor. Então eles descobriram que se eles lavassem bem os vegetais, eles vendiam mais, então eles começaram a lavar
na máquina de lavar roupa. Então, isso é a ideia de você ir lá entender o seu cliente, o seu usuário, qual que é a experiência dele com o seu produto, para então poder responder adequadamente, tá? Que é o que a Haier faz, e a Haier é excelente, né? A Haier, ela trabalha um conceito que ela chamou de zero distance, né? Ela tem toda uma estrutura organizacional que visa ter distância zero com o seu cliente. Então, todas as equipes da Haier têm contato direto, distância zero com o cliente final. Um ponto interessante que eu gosto muito, né? Quem gosta da Alice no País das Maravilhas vai lembrar, né, da corrida da Rainha Vermelha. Mas o que significa essa corrida, né? Eu tenho assistido muito, e inclusive amanhã vai ter 2 apresentações sobre o novo livro do Jürgen. Inclusive, vou deixar aqui para quem tiver interesse, ele vai ser lançado amanhã. Mas o Jürgen, que é inclusive o cara que criou essa apresentação, né? Eu trabalho em parceria com ele, eu fiz toda a tradução e adaptação. Mas ele é uma pessoa que toda hora está me mostrando o quê? Que quando eu melhoro um pouquinho, aí eu assisto ele falando, eu vejo que ele já está lá na frente de novo. Então eu melhoro mais um pouco, aí ele já vai lá para frente de novo. Isso é a ideia da corrida da Rainha Vermelha, né? Porque a gente nunca está na frente, a gente corre, acha que está arrasando quando você olha para o lado, um concorrente, alguém te passou. Então a corrida da Rainha Vermelha não tem fim, e ela tem essa sensação de que, por mais que você faça, sempre alguém vai estar te ultrapassando, sempre alguém vai estar à sua frente. Então, você não pode bobear de jeito nenhum, né? Então, a IA, ela eleva o nível para todo mundo. Então, na verdade, ela está hoje intensificando as cargas de trabalho, porque a gente vai ter que trabalhar mais para se manter atualizado, para se manter sempre à frente, né? Porque você escorregou, já está tudo mudado, já está tudo acontecendo. E é legal, né? Tem muita gente que acaba se desesperando e fugindo, mas eu adoro acompanhar o Jürgen, tá sempre por perto, porque é ele que me ajuda a estar sempre acompanhando e dando um passo além, né? Então, sugiro que vocês não tenham tanto medo dessas coisas, mas sim abracem e acompanhem para conseguir evoluir também, né? Então, adaptabilidade, aprendizado contínuo e desenvolvimento de habilidades são coisas cruciais hoje em dia. Quando eu fiz essa apresentação, eu fiz internamente numa empresa e alguém estava me perguntando lá, Thiago, como que eu crio essa assistente? Como que você fez? Você vai dar uma dica no final? Aí, no final, o tempo já estava acabando, eu falei para ele, faz o seguinte, entra lá e começa, né? Conversa com a IA, vai, porque na verdade, como que você cria uma assistente? Você tem que bater um papo e dizer, a partir de agora você vai ser meu assistente pessoal. Você pode escolher um nome para você. Eu quero que você use uma linguagem assim, assim, assado, que você me responda diretamente. Não gosto muito de floreio, eu gosto de itens, ou eu gosto de textos longos, eu gosto de entender as fontes. Então é legal você explicar como ela deve funcionar. E você só vai achar esse caminho se você for fazendo. Então, a minha dica final para ele foi: entra lá, faz, experimenta, porque você vai aprendendo desse jeito, tá, gente? Não tenha medo. E uma dica muito importante hoje em dia é: qualquer coisa que você for fazer, tente envolver a IA no meio do caminho, nem que seja para confirmar, para corrigir um texto, para te dar uma opinião, porque assim você vai inserindo ela no seu dia a dia, tá? E lembrar que questões éticas e equilíbrio entre vida pessoal e profissional é algo que a gente tem que ter em mente, né? Porque esse texto mesmo que eu falei, que eu vi no LinkedIn hoje, eu fiquei tão assim que eu tive que comentar. Falei, cara, simplesmente parece que você copiou da IA e postou aqui, né? Isso para mim não é ético, porque as pessoas estavam comentando, nossa, que genial, não sei o quê. Mas genial, algo que ele nem teve o trabalho de fazer uma pesquisa, alguma coisa, né? O Jürgen, por exemplo, e eu, como que a gente faz? A gente pesquisa, a gente monta nosso trabalho, só que a gente usa a IA para apoiar, otimizar, complementar, revisar. Então, a gente ganha muita produtividade, mas você também não pode achar que é só largar que a IA vai fazer tudo para você. Na verdade, se você estiver fazendo isso, eu já dou um alerta para tomar cuidado, porque vai ficando cada vez mais óbvio as pessoas por aí que estão apostando nesse ponto, tá bom? Então você tem que correr o máximo que puder para se manter no mesmo lugar. Essa é a má notícia, mas não é também impossível, tá? Se você quiser chegar a outro lugar, você tem que correr pelo menos 2 vezes mais rápido do que você tem feito. Essa é a ideia, né, também do Lewis Carroll, que é a corrida da Rainha Vermelha. Mas tá com constante atualização, acompanhando, participando de eventos como esse, para vocês capturarem aí o que está rolando no mercado, o que está rolando nas outras empresas, algo muito importante. Para você entrar
até no último ponto que eu trago, que é de você mudar do conhecimento para a sabedoria, né? Então, a ideia é que a gente tem que trabalhar muito mais a questão de conectar tudo e conectar o saber, né? E colocar a sabedoria humana para encontrar um significado, encontrar um propósito, encontrar uma solução, né? A ideia da IA, né, a máquina, a IA, ela já está subindo, né? Antes era dados, aí passou para informação, e agora a gente está numa era em que a IA está atingindo o nível do conhecimento, né? Então ela está vindo, né? Dados era super importante, mas a gente tinha que transformar isso em informação, e agora ela já está conseguindo transformar em conhecimento. Só que ainda está longe dela transformar em sabedoria, né? A sabedoria ainda é algo que está no ser humano. Hoje até li uma discussão porque alguém falou que, nossa, a IA tem uma compreensão agora muito abrangente do mundo. Aí o cara comentou, não, como assim, né? Porque, na verdade, a IA, ela tem um monte de dados sobre o mundo, só que ela não tem uma compreensão sobre o mundo. A gente, seres humanos, sim, conseguimos olhar o mundo, ter um pensamento crítico e colocar sabedoria. A IA, ela conecta dados, ela faz cálculos e vê a probabilidade de colocar uma informação correta. Tá? Então, o nosso diferencial é esse, né? A IA, ela não pode replicar a moralidade, não pode estabelecer metas e tomar decisões, principalmente quando envolvem assuntos mais delicados, e ela, para isso, né, a gente precisa de experiências diversas, a gente precisa saber conectar diversos saberes, diversas fontes, você vê, eu estou fazendo uma palestra aqui em que eu conecto a outra palestra que eu assisti ontem, a conversa que eu tive no LinkedIn hoje de manhã, o artigo que eu li, eu fui no pet shop, aconteceu isso, como, né, eu vi que o pet shop, por exemplo, o pessoal estava meio perdido, como que a gente coloca um fluxo ali para que as coisas aconteçam de forma mais ordenada, para o cliente não ficar perdido. Então, a gente tem que saber conectar todas essas experiências e chegar em melhores soluções, melhores caminhos, né? Então, nós humanos temos que buscar a sabedoria, né? Buscar conectar tudo isso e criar saber, criar algo além, né, do que a IA já está fazendo por nós. Vamos ver essa frase aqui, ó. Somente juntos, humanos e máquinas inteligentes, trabalhando de forma colaborativa, podemos trazer os insights disponíveis em nossos dados para o reino da sabedoria, que orienta a criação de valor e a tomada de decisão, que é muito na linha do que eu acredito. A gente usar a IA como parte do nosso dia a dia, mas não totalmente largar para ela, né? A gente ainda é o senhor das coisas, mas a IA é um grande apoio, é o nosso time ali, o nosso membro da equipe, tá? Então, eu estou finalizando essa apresentação e... isso aqui foi engraçado, né? Eu fui lá para a IA e falei, aqui para vocês verem um exemplo, né? Eu estou finalizando essa apresentação, que eu anexei para ela, coloquei todo esse PowerPoint, e aí eu preciso de uma breve conclusão, um parágrafo curto, que conecte o conteúdo com o título da apresentação. E ainda falei para ela, né? Vocês vão ver daqui a pouco, mas olha o que ela respondeu. Na era da IA, escalar a agilidade não é apenas uma questão de tecnologia, mas de reimaginar a forma como trabalhamos, colaboramos e inovamos. O modelo Anfix nos oferece um caminho dinâmico para essa transformação, permitindo que equipes se adaptem rapidamente, integrem inteligência artificial como aliada e mantenham o toque humano essencial para a criatividade e a tomada de decisões. O futuro pertence às organizações que abraçam essa evolução com flexibilidade e proposta. Eu achei sensacional e resume muito bem toda essa apresentação que eu fiz. Mas olha que curioso, ela falou do modelo Anfix, né? Porque o título da minha apresentação fala como o modelo Anfix. Só que, como eu disse para vocês, eu não falei muito do modelo Anfix, mas sim, ele oferece um caminho dinâmico para a transformação, né? Porque ele tem a ideia de equipes que se adaptam, equipes flexíveis. Mas por que a IA conseguiu colocar isso? Porque a minha IA que eu uso, eu já treinei ela tem todo o material do modelo Fix, ela conhece como é. E por que eu coloquei esse texto aqui para vocês? Porque eu consigo avaliar, como expert nesse assunto, eu consigo dizer que nesse trecho ela não, o pessoal fala alucinou, né? Não teve alucinação, ela foi bem coerente em fazer essa colocação. E aí, no final, eu ainda falei, ó, eu preciso que você crie uma imagem para usar de fundo nesse slide, com um estilo próximo ao que já temos na apresentação. E aí ela me cuspiu essa imagem aqui que vocês estão vendo. Percebam que, né, inclusive, até aqui, ó, até essa imagem era feito com uma ferramenta de IA.
e eu criei essa com uma outra ferramenta, só que percebam que não foge muito do estilão da apresentação, e é bem a ideia do que a gente está comentando aqui, né? Então é muito impressionante o que ela é capaz de fazer. E aí, como todo mundo hoje em dia estava postando no LinkedIn, né? Faça com o que você me conhece, projete eu em peças de Lego. Aí eu fiz isso, ela criou aí o Thiago em versão Lego. Tive que pedir alguns ajustes, porque ela me criou de terno. Eu falei assim, nossa, mas eu não uso terno, né? Eu sou mais descolada. Ela fez eu de jeans, camiseta, mas você viu, ela fez questão de colocar um ambiente moderno, inovador, eu com um visual descolado e tudo mais. Então é bem interessante o quanto que dá para trabalhar em conjunto. Inclusive, essa apresentação, ela foi toda produzida usando o ChatGPT, HeyGen, que é o que gera aquele vídeo no início, e o Midjourney, que é o que gera as imagens, tá? Tudo isso para não o conteúdo, tá, gente? O conteúdo foi criado por um ser humano, mas apoiado por todas essas ferramentas. Esses links, depois eu vou deixar o material disponível, ele vai estar... São vídeos, tá? Que a gente pode ver de vários exemplos da IA, e é bem interessante. Eu não passei aqui, né, durante a apresentação, mais por uma questão de tempo, mas depois eu convido vocês a verem, né? O Star Trek ali, para quem é fã de Star Trek, é sensacional, porque o Star Trek tem um cara que é o Commander Data, né? O Commander Data, ele chama dados, mas é um cara que é uma inteligência artificial e ele ajuda todo mundo ali. Ai, como estavam as conversas ontem na nave? Aí fala assim, o pessoal estava conversando sobre isso, a maioria falando daquilo, estavam preocupados com não sei o quê. Então é bem interessante, mas o Data, né, o Commander Data lá do Star Trek, ilustra bem essa ideia da gente ter um companheiro digital nas nossas equipes, tá bom? E eu vou finalizar aqui fazendo até um anúncio, né? Quem me conhece, até na última apresentação que eu fiz no Congéria, acho que 1 ou 2 anos atrás, eu trouxe um conteúdo da Pia Maria, que é, para mim, uma das maiores referências em RH ágil e em RH moderno, e recentemente, junto com ela, eu consegui finalmente criar a versão em português do livro Agile People. Esse aqui é a edição ilustrada, que eu acho incrível, né? Foi quem me inseriu nesse mundo, né, da Agile People, mas já está disponível lá na Amazon, a gente só está terminando de configurar a versão impressa, mas já está disponível em versão e-book, e agora em março a gente vai começar a traduzir o livro principal da Agile People, que em breve deve estar disponível. Então, como, né, pensando nesse público do evento e tudo mais, achei que valia a pena mostrar essa novidade para vocês, que esse é um livrinho que tem que estar aí na nossa cabeceira, que eu tenho muito carinho por esse livro, então é uma sensação aí de dever cumprido, tá bom? Então é só um adendo, que vocês virem a minha outra apresentação foi usando todo o conteúdo da Agile People, muito bacana também. Eu falei dos motivadores, né, do Raise Motivation Profile, o inventário motivacional, foi super legal, mas hoje eu me inspirei aqui pelo Anfix, né, que é a ideia da gente criar nosso método de trabalho, né? Mas essa toda parte de hoje foi tudo sobre como a IA está sendo inserida no nosso dia a dia e como lideranças, RH e nós, né, trabalhadores, né, que estamos no mundo do dia a dia das empresas, temos que nos adaptar a esse novo cenário, tá? Então, é isso. Queria agradecer aí a atenção e aceito feedbacks e tudo mais, mas principalmente vejam os 2 livros que eu recomendei nessa apresentação, são 2 livros muito importantes para o mundo de hoje, ok? Muito obrigado, pessoal, por acompanharem até aqui.